Declarada aberta a sessão. Senhores, sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma correção a fazer, alguma sugestão? Podemos declará-la por aprovada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeiro projeto de lei complementar da pauta 039 de 2018, de autoria do vereador Wellington Peixoto, que altera e acrescenta os parágrafos 3º e 4º do artigo 10 e acrescenta o inciso 1 ao artigo 11º da Lei Complementar número 181, de 1 de outubro de 2008. O objetivo da proposta é resguardar espaço livre de uso público suficiente para a construção de campos de futebol e quadras esportivas. Citando o artigo 89 da Lei Orgânica do Município de Goiânia, podemos afirmar que compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que dispõem sobre a organização administrativa e as matérias orçamentárias, como também a criação, a estruturação e as atribuições dos órgãos públicos da administração municipal. Há, contudo, invasão de iniciativa da matéria ora analisada. Foi designada a vereadora Tatiana Lemos como relatora. Essa solicitou a devolução dos autos ao autor. Esse discordou do parecer jurídico da assessoria da comissão. A relatora solicitou diligência do processo à Secretaria Municipal de Planejamento. A comissão oficializou no dia 1º de abril de 2019. A CEPLAN se manifestou desfavorável ao projeto de lei complementar. Reexaminando, a relatora cita os artigos 89 e 91 da Lei Orgânica do Município, que dão ampla possibilidade ao prosseguimento da matéria nesta comissão. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão? Só para explicar, essa é uma questão das áreas, quando vai fazer loteamento, para reservar, para incentivar o futebol, para ter uma área reservada para os campos de futebol. Quem nos procurou foi o pessoal que mexe com as escolinhas, que eles estão preocupados que estão faltando esse tipo de área para incentivar o futebol aqui na cidade de Goiânia. Mas eu entendo também que vai ter uma dificuldade, porque a gente está entrando nessa área do... É porque, na verdade, aqui Vossa Excelência coloca que da área de parcelamento que é destinada ao município, desta área, 3% será designada ao campo. Eu conversei com o pessoal da CEPLAN, realmente não dá para dar prosseguimento a esse projeto. Mas, ou vamos para aprovação e discute no plenário? Tem questão por causa do plano diretor também. Eu acho que pode o arquivamento. Pode ser para o arquivamento. Um voto em separado pelo arquivamento, isso. Porque não adianta insistir com um projeto que não vai dar prosseguimento, vai ser vetado. Questão de campo de futebol. Dos parcelamentos. Em votação, pedido de arquivamento, voto em separado. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar, número 042/2018, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei complementar, número 078, de 8 de junho de 99. Antes mesmo de iniciar a análise jurídica do projeto, o autor apresentou emenda modificativa, constante nas páginas 8 e 9 dos autos, alterando o parágrafo 2º da mesma lei complementar. Vale ressaltar que essa alteração não atende às exigências da Lei Complementar 95 de 98, pois não possui clareza, coerência, lógica e precisão. E ainda na esteira deste raciocínio, entende-se que cabe somente ao chefe do Poder Executivo disciplinar a forma de como serão administrados os bens municipais, sendo de sua competência privativa a elaboração da lei dessa natureza. A emenda, ora apresentada, não é constitucional. Como relator, o vereador Wellington Peixoto solicitou a devolução dos autos ao autor para adequá-la às normas regimentais. Foi apresentada pelo autor nova emenda modificativa, constante nas páginas 27 a 28 do processo. Reexaminando a emenda modificativa, o relator manifestou pela sua aprovação. O processo foi incluído na pauta da ordem do dia da reunião da CCJ no dia 18 de dezembro de 2018 e os vereadores Ander Fábio e delegado Eduardo Prado solicitaram pedido de vista sobre a matéria. Ambos não se manifestaram no prazo regimental. Na sessão ordinária do dia 19 de fevereiro de 2019, os vereadores Paulo Magalhães e Anderson Salles solicitaram pedido de vista sobre o processo. O vereador Anderson Salles apresentou subemenda e emenda modificativa do vereador Tiãozinho Porto, páginas 34 a 37. Na sessão ordinária do dia 12 de março de 2019, o vereador Carlinhos Café solicitou pedido de vista sobre a matéria e apresentou subemenda e emenda modificativa ao projeto de lei complementar, das páginas 38.
A Procuradoria Jurídica justificou que as emendas modificativas ao projeto em análise não provêm aumento de despesa, uma vez que se limitam meramente na regulamentação de normas a serem modificadas. Entretanto, há uma incongruência lógica na emenda apresentada pelo vereador Anderson Salles, que prevê a realização de audiências públicas com a população local. Já a emenda do vereador Carlin Café prevê a alteração da destinação da afetação das áreas públicas, que poderá ser submetida à população circunvizinha, por meio de abaixo-assinado. Ora, se a audiência pública é condição primária para as referidas alterações, não parece lógico que possa ser alterada tão somente por abaixo-assinado. Ante a impossibilidade de se tramitarem duas proposições iguais ou excludentes, seja retirada uma das emendas em relação a este tema específico. Reexaminando a proposta, o relator acolheu as emendas, seu voto foi pela aprovação da presente matéria. Em discussão. Eu quero dar um pitaco, dizer que existem 2 projetos, sendo que o meu foi apresentado primeiro. Então, eu acho que não merece prosperar, porque já existe um em andamento. Entramos. A desafetação de área. Qual que é esse? O segundo. Do Tiãozinho? Eu não me recordo. Vamos pedir o sobrestamento? O Bocão vai discutir que ele está mais por dentro. É porque tem... Vossa Excelência apresentou um projeto que modifica os mesmos... Isso. Exatamente. Isso. Exatamente. Perfeito. Pronto. Então, pelo arquivamento. Já assinei. Mas é o legislativo informar. Tem 2 projetos que estão da mesma matéria. E o dele foi o primeiro. E daí? Pode ser quantas vezes tivesse, o meu foi primeiro, tem que respeitar. Mas não foi aprovado em primeiro e segundo. Na verdade, objetivamente, nós não podemos arquivar o projeto agora, porque ele voltou para fazer a emenda. Nós não podemos, tecnicamente, arquivar o projeto, porque nós não estamos analisando mais o projeto. Nós só estamos analisando a emenda. O que pode ser feito, vereador Paulo? No plenário, ele pode ser arquivado. O senhor justifica que existe um projeto igual de Vossa Excelência e que, enfim, pede o arquivamento. Então, nós temos 2 casos. Sobresta esse, ou manda para o plenário e lá pede o arquivamento. Questão de ordem, presidente. Sobresta ele não vai arquivar, ele só vai ficar parado. Que o senhor tramita. Que o senhor... Mas é melhor presidente, mandar pro plenário, eu acho que é melhor mandar para o plenário e pedir o arquivamento lá. Questão de ordem, presidente. Presidente, na verdade, é uns 2 projetos que alteram essa lei da questão da desafetação de áreas. Por que eu fiz a subemenda? Porque, sim, o projeto do vereador Tiãozinho, ele abre mão de ouvir a população, de pegar um abaixo-assinado, de ouvir se as pessoas que moram ali querem que, de fato, que a área que é destinada a uma tal determinação pode ser, sim, sem ouvir eles, transformar em outra situação. Sem ouvir a população. Aí, o que eu fiz na subemenda? Felizmente, eu não estava aqui no dia que derrubou essa emenda, estava até no velório, achei uma expertise tão grande que senão eu ia ter discutido isso aqui para convencer os novos pares. Minha emenda é o seguinte, Zanto, que eu coloquei, as medidas previstas no parágrafo anterior ficam condicionadas à realização, primeiro, de audiências públicas ouvindo a população, se quer que troque o posto de saúde, a área que é para fazer posto de saúde, para uma escola ou para uma praça, ou vocês não querem aquilo. Então, assim, aí eu coloquei a audiência pública com a população local para discussão da desafetação e a manifestação da Secretaria de Habitação e Planejamento se manifestando a favor, se é contra, trazendo condições para que a população não seja, de certa forma, enganada. Então, derrubaram essa minha emenda, que era para ouvir a população, e aí o Carlinhos apresenta a outra, colocando a seguinte forma, que o projeto poderá, ou seja, a CEPLAN deverá ou poderá ouvir se quiser. Ou se não chegar lá e falar, não vai ser mais posto de saúde, vai ser praça. E o que é saber se eu moro lá, se eu quero praça ou posto de saúde? Ninguém não importou com a população. Então, eu fiz essa subemenda nesse sentido, que quem tem que ganhar nessa condição é o povo, a população. Não deixar a população sem saber do que vai se tratar naquela desafetação. É isso que eu fiz, entendeu? Eu representei, derrubou esse medo em plenário. Nós voltamos quarta-feira aqui, passada.
Quarta-feira passada, nós votamos o projeto do Paulo Na Magalhães. verdade, é porque eu vou até fazer um ofício, Rubinho, fazer um ofício à diretoria legislativa para instruir melhor os projetos. Nós estamos tendo vários problemas de projetos repetidos aqui que não está sendo apontado pela diretoria na hora de fazer na hora de montar o processo. Existem alguns temas, presidente, que muitas vezes eles parecem ter dubiedade e não têm. Né? Por exemplo, esse tema aqui, eu entendo que o Paulo... Eu lembro desse projeto do Paulo, nós aprovamos ele aqui, sim, há pouco tempo. Mas, muitas vezes... Vou te dar um exemplo. Esse, por exemplo, esse tema é muito complexo, essa questão de desafetação. É igual você mudar nome de alguma coisa ou pôr nome em alguma coisa. Você tem que ter lá tantas assinaturas, você tem que ter relevância de serviço prestado, curricular e dentre outras coisas. Então, muitas vezes, pode parecer duplicidade, mas não é. Mas né? é porque se ele instrui... Na verdade, é porque cabe à diretoria instruir o projeto. Isso, instruir então, melhor, dizendo que há projeto tramitando. Não é nem que há, porque quando há, eles têm que acostar a cópia do projeto. E aí a gente consegue fazer análise. Inclusive, às vezes, se trata do mesmo certo, assunto, mas se não trata. Eu digo assim, que não Isso. custa nada dizer também que há um projeto mais com entre aspas, o mesmo tema, mas que são com fatores relevantes de diferentes Mas é porque assuntos. se ele está anexado aqui, a gente consegue identificar isso. Se está a cópia dos projetos. Eu vou acatar seu pedido, presidente. Você é uma mulher maravilhosa, competente, viu? Bem, eu gostaria de dar a minha opinião. Eu acho temerário tramitar projetos com o mesmo teor. A gente tem que ter rigor aqui, a Constituição e Justiça. Nós temos que primar pela legalidade, constitucionalidade, e não justifica ter matérias, né, usar o tempo. E eu acho que essa instrução da diretoria legislativa é fundamental. E aí, se verifica se há alguma diferença, se vai trazer modificação ou não. Perfeito. Em votação, pela aprovação, isso. Aqui na CCJ, não, só no plenário. Que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai pedir o arquivamento, porque já esse fato aqui. É porque no nós plenário. não podemos. Não, estou falando lá no plenário, ele vai pedir o arquivamento. Isso. Projeto de lei número 361 de 2017, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que dispõe sobre a atividade de guardador de veículos automotores, flanelinhas. Regulamenta o exercício das profissões de guardar lavador autônomo de veículos. O vereador Paulo Magalhães apresentou emenda modificativa ao artigo 3º do projeto. Analisando a emenda, a assessoria jurídica da comissão manifestou-se no sentido de que essa não poderá ser acolhida, pois as alterações devem ser realizadas na Lei nº 9.495 de 2014 e, consequentemente, o projeto de lei em questão não merece prosperar. Os autos, deste modo, foram encaminhados ao vereador Tiãozinho Porto para que este relate a propositura. O relatório concluiu pela remessa do projeto para o autor que fosse sanado vício de formalidade apresentado pelo relator. Os autos foram encaminhados ao autor, que solicitou a pronta continuidade da marcha do legislativo do projeto, ignorando a emenda modificativa que está eivada de vício legal. O vereador Tiãozinho Porto, por não fazer mais parte da comissão, solicitou a designação de outro relator, cabendo nessa função agora o vereador Zander Fábio, que, por fim, votou pelo arquivamento. Novamente, nós não podemos arquivar, porque voltou para a gente só a emenda. O projeto, inicialmente, ele já foi aprovado. Então, acho que a gente tem que fazer um voto em separado, ou pela rejeição ou pela aprovação da emenda, e mandar ele para o plenário, e lá no plenário solicitar o arquivamento dele. Isso, eu vou explicar o porquê do pedido de arquivamento, porque já existia um pedido de arquivamento anterior por existir matéria exatamente igual, né? Inclusive matéria mais completa do que essa. Nós foi remetido ao autor, o ex-vereador Jorge Cajuru, senador da República, e ele não fez as correções devidas no projeto. Então, na minha opinião, por isso, a solicitação do arquivamento. Oi? Foi do vereador Paulo Magalhães. Do Paulo, mas o Paulo estava dando sequência a um projeto que já tramita na casa. Já existe dentro do Código de Posturas um projeto e também um projeto de própria autoria dele, que já estava na casa. Apenas já foi aprovado. Então, ele apenas tentava adequar para que ficasse igual. E o vereador Jorge Cajuru não adequou.
precisamos de um voto em separado, porque não pode manter o arquivamento. Aliás, não pode manter o arquivamento do projeto. O que a gente pode fazer é acatar ou rejeitar a emenda e ele ir para o plenário. Não, tem que ser. Aqui a gente não pode arquivar depois que foi aprovado da primeira vez aqui na CCJ. Eu acho que é o mesmo caso do outro. A gente rejeita a emenda dele aqui e você pede o arquivamento dele lá no plenário. Você assina o voto em separado pela rejeição, Zander? Assino, não tem problema nenhum. Então, em votação, voto em separado pela rejeição da emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Com o vereador Zander. Voto em separado, vereador Zander. Projeto de lei número 400 de 2017, de autoria do vereador Dr. Paulo Dayer, que estabelece condições para que os vereadores percebam seus vencimentos de acordo com a produtividade alcançada no exercício de suas atribuições legislativas e da outras providências. Os vereadores são agentes políticos eleitos pela sociedade que atuam no legislativo municipal, criando e alterando leis, bem como fiscalizando, julgando e auxiliando o Poder Executivo Municipal. O projeto em estudo tem como objetivo incentivar a atuação dos vereadores no seu trabalho do dia a dia. Ocorre que sua atuação é medida pelo eleitor, não sendo possível o critério objetivo para avaliação de produtividade dos detentores do mandato eletivo. Portanto, entendemos que poderá ser feito um estudo e análise de produtividade de cada vereador, mas essa não poderá estar vinculada ao recebimento de seus vencimentos. A matéria não é legal. Foi designado o vereador Zander Fábio como relator, cita o regimento interno da Câmara Municipal para fundamentar seu relatório, ressalta também que a atuação do parlamentar é medida pelo eleitor, não sendo possível criar critério objetivo para avaliação de produtividade dos detentores de um mandato eletivo. Seu voto é pelo arquivamento. Tem discussão? Eu quero discutir. Bom, acho que a leitura do próprio... Primeiro, eu não posso medir, colocar o salário de nenhum parlamentar pela produção dele, porque nós não podemos receber hora extra. Eu, particularmente, você, todos nós que estamos aqui nessa mesa, se fôssemos receber por atividade parlamentar, nessa manhã, por exemplo, nós temos agora às 8 a CCJ, às 9 a comissão mista, às 9 horas também a comissão de finanças. Então, eu receberia R$50 mil, eu acho que estava pouco pelo trabalho que eu presto aqui, viu, Cristina? Tenho certeza que você também. Acho que todos nós aqui teríamos que ganhar R$50 mil, R$60 mil, e a legislação não permite. Então, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade, na minha opinião, uma matéria infeliz, burra, e começa com um vício de origem, até porque ela também teria que ser proposta por algum membro da mesa, né? Então, eu não tenho nenhum problema em dizer, vereadora Leia, que é burra mesmo, porque eu acho que talvez por isso essa casa, em muitas vezes, é muito mal interpretada aí fora, né? Então, é por esse tipo de matéria. Então, eu voto pela rejeição, pelo arquivamento. Vereadora Cristina, depois vereador Paulo. Bem, trata-se de mais uma matéria que expõe o poder legislativo, né? Uma matéria absolutamente inconstitucional, ilegal, e uma matéria que reforça esse discurso de demonização, de desqualificação da prática política no Brasil. É infeliz uma matéria dessa. Você não tem como mensurar a produtividade. Se você for mensurar por presença, às vezes a pessoa está presente e não está produzindo nada. Às vezes a pessoa... Vem nas sessões, vir nas sessões significa produtividade absoluta. Então, é uma matéria, vereador Zander, que só se soma à desqualificação. E o que é pior, vinda de uma pessoa que está no exercício de um mandato, mostrando aí total desconhecimento do que é a construção de uma lei. Então, é uma matéria que joga para a plateia, que traz uma polêmica infeliz, que não vai render nada, não vai trazer resultado positivo. Além, repito, de ser inconstitucional. E aqui nós temos que primar pela constitucionalidade, mas, sem dúvida, não vamos deixar de fazer a discussão política. Posso? Eu fico pensando, se eu for falar em produtividade, o que ele iria ganhar? Eu, até hoje, eu não vi um projeto de relevância que ele apresentasse aqui nessa casa. Então, a pessoa quer inventar, aí a gente tem que ficar zangado com o camarada. Eu chego aqui 6h30, 6 horas da manhã, todos os dias, nunca faltei uma sessão, participo todo dia na tribuna. Hoje, por exemplo, eu quero falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Quer dizer,
Eu me preocupo chegar cedo para ler o jornal, para saber o que eu vou falar durante a sessão no pequeno expediente. Portanto, esse moço tem mais é que voltar para a medicina, viu? Só fazer um complemento também. Aliás, ele falou que o sexo da moça seria fêmea e o menino nasceu machinho. Quem falou isso foi o Jorge Cajuru. Isso aí é uma questão da vida profissional dele, né? Mas, assim, eu acho que a questão de produtividade, tem gente que pesquisa no Google o endereço, uma poda de árvore, ele faz um requerimento para cada galha. Aí apresenta aquele tanto. Então, aí para sair no jornal no final do ano, apresentei 10 mil requerimentos e sem produtividade nenhuma. Então, isso não quer dizer nada. Claro. O subsídio, o vereador, até o ano passado, nós não tínhamos direito, o que, na minha opinião, era um erro. Nós não tínhamos direito ao 13º salário. A minha chefe de gabinete, em 2013, no ano retrasado, ganhou muito mais do que eu no dezembro. Por quê? Porque ela tinha 13º e nós não tínhamos, nenhum de nós. Então, o subsídio é o valor do salário do vereador vezes 12 dividido por 12. É lei. Nós podemos limitar ele, né? Houve aqui num passado recente, se não me engano, com Irã Saraiva, a colocação dessas regras que hoje, né, tira os 70%, que nós não precisaríamos nem estar discutindo 75% do que ganha um deputado, né, porque o efeito é cascata, né, vem do Supremo para o Congresso, para as Assembleias Estaduais, até chegar nas câmaras municipais. Então, assim, com todo o respeito, a Cristina foi muito feliz. Alguns de nós procura denigrir a nossa própria imagem com projetos falaciosos, projetos que buscam apenas a promoção pessoal. Eu acho que quando a pessoa quer fazer isso, de forma errada, quando a pessoa quer fazer isso parlamentar, faça como, por exemplo, o Cajuru fez, faz a doação lá, vai no cartório, lá registra que a produção dele, ele vai, como ele, muitas vezes, quem faz esse tipo de coisa é porque está geralmente prestando serviço em outro lugar mais da metade do dia, e aí vai lá, eu trabalho aqui no hospital das 7 na Câmara das 9 ao meio-dia, no hospital das 12 às 22 horas, eu vou receber só pelas 9 ao meio-dia. Então, não tem nenhum problema em pedir o arquivamento. Em discussão, em votação, aqueles foram favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Arquivado o projeto. Próximo projeto... Projeto de lei número 468 de 2017, autoria do vereador Jorge Cajuru, que institui o programa para a valorização da imprensa goiana e dá outras providências. A matéria em si institui programas de incentivo fiscais aos profissionais da imprensa goianiense. Acontece que aprovar tal proposta significa considerar que o processo de construção de lei seja deflagrado pelo Poder Executivo, pelo Legislativo ou por iniciativa popular, possam ser inócuas, vezes que o cumprimento da norma dependeria exclusivamente da vontade do aplicador, deixando a lei de significar um comendo em si mesmo, para depender da chancela de alguma autoridade pública, o que contraria o mais relevante dos princípios dispostos no artigo 37 da Carta Magna, o que contraria o mais relevante, o princípio da legalidade. A matéria não é regimental. A vereadora Tatiana Lemos solicitou devolução dos autos ao autor e solicitou estudo detalhado do impacto orçamentário que poderia causar o seu projeto com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. A comissão oficializou diligência à Secretaria de Finanças no dia 27 de junho de 2017. A CEFIM manifestou contrária à proposta do autor por constituir altíssima privação de receita, o que ocasionaria enorme prejuízo ao erário municipal. Reexaminando o processo, a relatora ressalta que o orçamento municipal é uma lei de vigência anual e necessária execução da política governamental e de competência do chefe do Poder Executivo. Portanto, fica evidenciado que a concessão de incentivo fiscal de origem municipal deve estar submetida às regras para que não se constate nenhuma supressão de procedimento estabelecido pela Constituição. O voto é pelo arquivamento. Em discussão, em votação, aqueles forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Quero constar como visita honrosa a presença do vereador Anselmo Pereira e do nosso líder, Oséias Varão. Próximo projeto de lei, número 522 de 2017, de autoria do vereador Isídio Alves, que dispõe sobre a construção e manutenção de passeios públicos e os respectivos acessos a deficientes físicos.
Do ponto de vista material, todavia, cabe salientar a existência da Lei número 8.920 de 2007, que estabelece a obrigatoriedade do alinhamento dos passeios públicos e da outras providências, com fundamento na Lei Federal número 095 de 98, inciso 5, artigo 7º. Assim diz textualmente: o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a completar lei considerada básica, vinculando-se a essa por remissão expressa. Neste caso, a matéria não é regimental. Como relator, o vereador Wellington Peixoto solicitou a devolução dos autos ao autor para adequá-la às normas regimentais. O autor apresentou emenda modificativas, páginas 17 e 18. Reexaminando a matéria, o relator não acolheu a emenda modificativa e, por consequência, votou pelo arquivamento do processo em discussão. Já tem a matéria, já tem o projeto da Cidinha aqui, já está sendo executado na cidade inteira. Por isso que foi pedido o arquivamento. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 526 de 2017, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que proíbe o poder público municipal de celebrar ou prorrogar contrato com pessoa jurídica, bem como consórcio de pessoas jurídicas que tenha efetuado doação em dinheiro ou bem estimável em dinheiro para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo no município de Goiânia por 4 anos, contados a data da doação. O projeto tem conteúdo normativo que venha concedido, afeta relações obrigacionais, excedendo ao âmbito do interesse público, incidindo em violação ao disposto na Constituição Federal, artigo 22, inciso 1 e 27, que atribuem competência privativa à União legislar sobre direito civil e licitações, contratações da administração pública. Além disso, por definir a forma de atuação administrativa, fica consubstanciada a interferência no funcionamento dos poderes executivos e legislativo, atraindo violação aos preceitos regimentais e orgânicos que deferem competência privativa ao chefe do Poder Executivo Municipal para realizar gestão dos respectivos serviços. Com isso, a matéria torna-se inconstitucional. Como relator, o vereador Wellington Peixoto votou pela aprovação. Na reunião da comissão do dia 14 de março de 2018, com voto em separado da vereadora Sabrina, a matéria foi devolvida à autora para adequá-la às normas regimentais. Essa apresentou emenda substitutiva, página 17 dos autos. No reexame da proposta, o relator solicitou a devolução dos autos à autora para sanar vícios de inconstitucionalidade. Novamente, a autora apresentou emendas substitutivas, páginas 20 e 21 dos autos. Reexaminando o processo, o relator citou que, em outras esferas municipais, projetos semelhantes foram aprovados, que evidencia a importância da matéria apresentada. Seu voto foi pelo acolhimento da emenda substitutiva e, por consequência, a aprovação da propositura. Em discussão. Eu quero dar um pitaco, parabenizar a Tatiana, que é de praxe. Eu quero também parabenizar o Wellington Peixoto, que acatou pela aprovação, porque é de praxe a pessoa fazer uma doação milionária e depois entrar na licitação da prefeitura e ganhar, e realmente abandonar a obra logo em seguida, porque às vezes não atinge a licitação, ele quer ganhar de qualquer forma, depois não tem jeito de fazer aquele ajustezinho. Então, quero parabenizar a Tatiana e, em plenário, eu quero votar favorável. Vereador Anderson Salles Bocão. Inclusive, vereador Paulo Magalhães, lembra dessa Antares construtora? Quanto ela ajudou, né, parlamentares, prefeitos, e começou uma obra no posto lá do Riviera, Reginaldo Melo, que hoje, nesse mês, finalzinho do mês de maio, agora completou 9 anos. 9 anos que a Antares construtora abandonou aquela obra, deixando aquele tem esquisito lá, que eu não sei nem o que fala aquilo lá, viu, Léia? Mocó, lá já foi local de mocó, de assédio sexual, de estupro, de tudo que não presta lá. E hoje, menos atendeu o usuário que necessita da saúde. Um absurdo. Eu voto favorável para que eles tomem lá da cá. Invisto, depois eu vou buscar o benefício, ser beneficiado e deixar a população ser penalizada. Em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 114 de 2018, de autoria da vereadora doutora Cristina, que institui o programa Adote uma Escola em conformidade com a lei número 8.978 de 95. A Lei 9.548 de 2015 institui o Programa Municipal de Parcerias Públicos-Privadas, cria a Comissão Gestora de Parcerias Públicos-Privadas de Goiânia e dá outras providências. Em trâmite, nessa casa, o projeto de lei número 254 de 2017, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que dispõe sobre a realização de parcerias públicas-privadas para o funcionamento
de centros municipais de educação infantil em entendimento do estabelecimento que trata a Lei 8.987/95. Ainda assim, temos o projeto número 333 de 2017, de autoria do vereador Paulo Borges, que institui a política de apadrinhamento escolar e dá outras providências. A Lei Complementar Federal, número 095 de 98, inciso 4, artigo 7º, diz que o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar a lei considerada básica, vinculando-se a essa por remissão expressa. Portanto, a matéria não é regimental. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos solicitou a devolução dos autos à autora para adequá-la às normas regimentais. A mesa manifestou pela constitucionalidade e legalidade de sua proposta. Reexaminando a matéria, a relatora votou pela aprovação. Em discussão. Doutora Cristina, eu apresentei um projeto aqui de doação de uniformes, né? Infelizmente, foi vetado, acho que foi um veto parcial. Existe uma lei aqui no município, a 10.076, de 20 de setembro de 2017, lei municipal, que no parágrafo 2º, onde o meu projeto teve dificuldade, que se atente a isso, a participação das pessoas jurídicas no programa se dará sob a forma de doação de equipamentos, uniformes, materiais escolares, móveis escolares, realização de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação de prédios escolares ou de outras ações que visem beneficiar o ensino nas escolas públicas municipais. O parágrafo 2º fala que ele contempla tudo isso que o senhor está apresentando, né? E aí o meu projeto ele teve uma dificuldade na tramitação justamente por esse parágrafo, porque eles alegaram que nessa lei, e eu vejo um projeto da senhora de alta relevância, igual o meu do uniforme, e às vezes o parcial é justamente aqui, ó. Então, assim, atente-se a isso, é um projeto que eu vou votar favorável, a senhora está de parabéns. Tudo que vem para enriquecer, engrandecer a educação desse município. Mas a gente tem que analisar, vereador, se existe matéria igual ou não, porque que eu queria o padrão falar tem que ser o mesmo. Queria falar para a doutora Cristina que não estava entendendo, é isso, porque, assim, aprova o projeto, depois ele entra em vícios lá e atrapalha o seu projeto. Eu acho que tinha que, talvez, emendar ele aqui, nessa lei 10.076, não sei como que faz para salvar um projeto da senhora. É um projeto muito bom, que reforma as escolas, as unidades escolares estão precisando de ajuda, né? Tudo que vem para somar para a educação, eu voto favorável. Porém, estou alertando que o meu projeto passou por essa situação, porque eu queria justamente a doação de uniformes por empresários, né? Desde que não colocasse a logomarca com teor político, com logomarca que incentivasse a bebida, ao tabagismo, cigarro, não poderia colocar no uniforme. Mas todos os outros logomarcas que fossem sérias e transparentes, que favorecessem a educação da criança, seria aceito. Tive problema com essa lei. Só dar alerta mesmo, tá? Eu agradeço aí as observações do vereador Anderson Salles, Bocão. Nós tivemos esse cuidado, vereadora Sabrina, de fazer a comparação com os projetos já apresentados, tanto do ex-vereador Paulo Borges, quanto do ex-vereador Jorge Cajuru. O nosso projeto ele estabelece os critérios para firmar essa parceria, né? São critérios bem claros, onde a participação da sociedade civil, através de ONGs, através de associação de bairro, ou através mesmo de empresas, mas sem, vereador Anderson, manifestar nenhuma propaganda, né, para nenhuma empresa. Não é esse o objetivo. O objetivo é auxiliar a escola daquela localidade. A gente quer ajudar, né? Então, a gente tomou esse cuidado, tanto que a vereadora Tatiana fez a relatoria aí favorável. Não há semelhança, não há duplicidade, não há semelhança, há o teor, né, ajudar a escola. Essa é a semelhança. Em discussão? Em votação, aqueles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 252 de 2018, de autoria do vereador Alfredo Bambu, que acrescenta os parágrafos 1º e 2º do artigo 6 da lei número 9.511 de 2014, para proibir a comercialização de lotes e a expedição de licença de parcelamento e loteamento sem aprovação do projeto complementar de drenagem pluvial. O projeto teve a iniciativa apresentada pelo ente autorizado, seu objeto é da competência do vereador, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no seu aspecto formal. Quanto ao aspecto material, a proposta tem como objetivo impedir a venda de lotes sem que o empreendedor tenha apresentado e aprovado pela Prefeitura de Goiânia o projeto complementar de drenagem pluvial previsto na legislação municipal vigente. A matéria é legal e constitucional.
Como relator, o vereador delegado Eduardo Prado solicitou diligência dos autos à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. A comissão oficializou a diligência no dia 22 de novembro de 2018. Não obtendo resposta da CEPLAN, a diligência foi reiterada no dia 18 de dezembro de 2018. Desta feita, a CEPLAN manifestou, citando que está em fase de conclusão pela Comissão Executiva do Plano Diretor a minuta do Código de Parcelamento do município de Goiânia, que traz a previsão de agravante da penalidade no caso de comercialização de lotes em loteamentos não registrados, sendo a CEPLAN desfavorável ao projeto ora em estudo. Por conseguinte, foi designada a relatora da proposta, a vereadora Leia Klébia, que posicionou pela rejeição da matéria, uma vez que a proposta já será disciplinada no plano diretor da capital e no novo Código de Parcelamento do município. Em discussão? Até ele acabar Eu o queria mandato, até tá solicitar careca. o voto separado para o arquivamento. Não adianta a gente discutir um projeto que nós vamos receber a revisão do plano diretor. É igual o meu projeto, que eu pedi o arquivamento. Oséias, tira uma foto, que essas são os Não é originais. saco. Voto em Subir no separado, o vereador Wellington pelo arquivamento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Esse do prefeito nós vamos rejeitar? Projeto de lei complementar número 259 de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que dispõe sobre o programa Amigo Verde no município de Goiânia e dá outras providências. Não consta no processo parecer jurídico da assessoria da comissão. Como relator, o vereador Wellington Peixoto votou pela sua aprovação. Na reunião da comissão do dia 17 de outubro de 2018, foi aprovado o voto do relator. Na sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2018, o vereador Cabo Sena apresentou a emenda aditiva e modificativa do processo. Os autos foram novamente encaminhados ao relator para sua análise. O relator acolheu as emendas apresentadas, seu voto foi pela aprovação. Na reunião da comissão do dia 28 de novembro de 2018, foi aprovado o voto do relator. Na reunião ordinária do dia 6 de dezembro de 2018, houve pedido de vistas. Os vereadores Anselmo Pereira e Gustavo Cruvinel apresentaram emenda modificativa. Novamente, o vereador Wellington Peixoto, ao analisar o projeto, votou pelo acolhimento das emendas apresentadas, seu voto foi pela aprovação. Após a apreciação no plenário desta Casa, quando foram apresentadas as emendas dos vereadores Anselmo Pereira e Romário Policarpo, o processo retornou à comissão para a discussão das emendas. Inoportunamente, o vereador Gustavo Cruvinel apresentou emenda ao processo folhas 32 e 33 dos autos. Dessa forma, a comissão manifesta tão somente sobre as emendas apresentadas em plenário, conforme dispõe o artigo 36, parágrafo único do regimento interno desta Casa. Na reunião da comissão do dia 3 de abril de 2019, o vereador Wellington Peixoto solicitou pedido de vista sobre a matéria. Vencido o prazo regimental, o vereador solicitante não se manifestou. Na reunião do dia 16 de maio de 2019, a vereadora doutora Cristina solicitou pedido de vista sobre a matéria, porém também não se manifestou. Em discussão. Eu quero fazer que a um Cristina... comentário. Esse projeto já está há muito tempo aqui na casa, já foi para o plenário, emenda e voltou. Voltou 3 vezes para Ontem, cá. Mas eu vou inclusive, parar estava umas na emendas no AMA, plenário. até liguei para a vereadora Leia, para o Anderson, para o Zander. É uma matéria nos moldes do projeto da doutora Cristina, adotar um bosque. Eu acho que vem de encontro com a necessidade, igual nós aprovamos e demos celeridade no Adote uma Praça. É um projeto importante para a prefeitura. Até o vereador Paulo falou, vou fazer uma emenda, mas é um projeto de governo. E Vossa Excelência disse que não discute matéria de governo. Mas entre eu e o Lécio, eu fico comigo. Então, nós estamos aqui com o nosso líder aqui, que também veio para acompanhar a votação e pedir a aprovação desse projeto. Eu quero dar Na um verdade, eu também concordo. Eu acredito muito nesse tipo de parceria. A gente tem que começar a desburocratizar a administração pública e trazer a sociedade civil para perto. Então, também acredito que a gente deva dar celeridade. Eu quero só discordar de Vossa Excelência, porque lá aquele bosque das veredas, lá no Parque Oeste Industrial, os paliteiros vão subir, vai acabar... Vereadores, quem tem que determinar é a prefeitura, só ela não autorizar eu, o projeto. como membro da Comissão do Meio Ambiente, eu tenho que manifestar, sim, senhora. Graças a Deus, E eu tô o discordando Botânico, do senhor. que é uma reserva de mais de 1 milhão de metros quadrados, nós preservamos, proibindo a construção de prédio em torno do Jardim Botânico. Mas eles não se cansam. Eles querem, de qualquer maneira, ganhar essa oportunidade de botar os paliteiros nas nascentes. Hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu fico estarrecido. Doutora Cristina, só ficou de me passar uma cópia para que eu pudesse realmente fazer algumas emendas, mas em plenário eu vou fazer mais umas emendas, então. Vereador Paulo, quem determina
a ocupação do solo é a prefeitura. Não tem nada a ver com adotar, não tem nada a ver a adoção de um parque, você autorizar a construção ao redor dele. Uma coisa não implica a outra. A prefeitura é quem aprova ou desaprova os projetos. Então, o senhor tem que falar com a Prefeitura de Goiânia. Não prejudicar um projeto como esse. Uma coisa não implica a outra. Bom, citando lá no Parque Oeste, o Parque Veredas, que vai ser criado lá, vereadora Sabrina, já existe. E Vossa Excelência vai ter chance agora dentro do plano diretor, porque lá já existem as regras de gabarito, de parcelamento, de APPs. Já existe. Né, nós fizemos, eu fui o relator de Vossa Excelência, inclusive, no que diz respeito à ação consorciada, que naquele momento, nós entendíamos, porque o Estatuto da Cidade fala o seguinte, Estatuto da Cidade na Lei 171, artigo 62, a Lei 171, mas o artigo 62, fala que nenhum ente pode ser mudado de endereço por um raio de mais de 1 quilômetro, porque a vida dele está ali. E, naquele momento, Sabrina, em que nós fizemos que eu relatei o projeto do Paulo, da ação consorciada, essa ação não deixava claro que aquelas pessoas que seriam retiradas dali teriam como colocá-las ali, próximo ao Parque Jardim Botânico. Então, eu, particularmente, entendo que essas parcerias elas têm que acontecer, é o que a Cristina está pedindo, é o que eu quis fazer com a lei do voluntariado. Olha que absurdo. A Cristina é fisioterapeuta, ela quer ir lá no cais da chácara do governador, na sua hora vaga, e prestar um serviço como fisioterapeuta lá no cais. Ela não podia. Então, criamos aqui na legislatura passada, você votou, o Hélio, a Cristina, a lei do voluntariado, que é de minha autoria. E acho que para os parques, para essas questões, vale do mesmo jeito, porque existe toda uma regra para que a pessoa possa ajudar o parque. Hoje, as pessoas, Paulo, elas querem, sim, ir morar mais perto do verde. E existem regras para preservar esse verde, na minha opinião. Então, acho que é um projeto de interesse do governo. Né? Eu recebi, sim, ligação ontem por parte do presidente da AMA. Acho que isso é salutar. Uai, se ele quer aprovar uma matéria que é de interesse da população, tem interesse, está travando uma série de outros fatores. Né? Eu vou te dar um exemplo. Essa questão dessa lei, ela está travando as feiras de adoção que nós queremos fazer dentro do Puama, dentro desses parques. Né? Que terá incentivo, por exemplo, a feira de adoção terá incentivo das casas de pets, de ração e tal, sem que apenas ela exponda a marca dela lá. Aqui na Matriz de Campinas, todos os bancos foram colocados. Eu tenho um banco colocado lá, não sei se o Wellington tem, lá na praça com o meu nome. Eu doei um banco para lá. Nada demais, a pessoa vai lá, vai ver seu nome, vai ver o nome da sua empresa. Isso não quer dizer que você vai... Eu já tirei a sua plaquinha. Né? Você tirou a minha? Então é isso. Em discussão. Bem, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu fiz, sim, a manifestação e está aqui, inclusive, já peço para incluir ao projeto. A gente tem total apreço a esse tipo de matéria. Eu acho que isso é vital.